Olha, montar um time de alta performance é, sem dúvida, um dos maiores desafios que existem. Porque não é só juntar um monte de gente talentosa e esperar que a mágica aconteça, né? É sobre construir uma cultura de verdade, de colaboração, de aprendizado. E é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar hoje com base no livro Sprint a Sprint, de Paulo Caroli e Mary Proviciato. Então vamos lá. A grande pergunta que o livro tenta responder é essa: como é que um grupo de pessoas deixa de ser só um amontoado de indivíduos para se tornar um time de verdade, um time que funciona, que entrega resultado? Isso não é mágica, é um processo. E o mais legal dessa história é que ela não fica só na teoria. A gente vai acompanhar os passos reais, os tropeços, os acertos de um time de verdade, sprint por sprint, para entender o que realmente funciona na prática. Bom, e toda jornada tem um começo, né? E aqui, o primeiro passo de todos era colocar todo mundo na mesma sintonia. Antes de pensar em produto, antes de escrever qualquer código, o time precisava de um alinhamento fundamental. E a ferramenta que eles usaram para isso foi a tal da Lean Inception. Pensa num workshop super intenso, de uma semana. O objetivo ali ia muito além de só decidir o que fazer. A ideia era criar um entendimento e um compromisso de todo mundo desde o primeiro dia. E olha, os resultados vão muito, mas muito além da parte técnica. Os maiores ganhos aqui são humanos. O conhecimento que passa a ser de todo mundo, os relacionamentos que se fortalecem e talvez o mais importante, um baita comprometimento com o plano que o próprio time ajudou a construir. Ok, time alinhado. E agora? O próximo desafio era achar um ritmo, sabe? Uma cadência de trabalho que fosse sustentável, uma pulsação constante que guiasse o trabalho e o aprendizado dali para frente. E essa pulsação é a sprint. Um ciclo curtinho, geralmente de uma semana, que vira o coração de todo o processo do time. Essa cadência cria previsibilidade, cria foco e permite que a equipe se concentre em entregar valor de forma constante. Dentro de cada sprint, tem 4 rituais que são essenciais. As cerimônias do Scrum. O planejamento define o alvo da semana. A del Scrum, aquela reuniãozinha rápida, garante que todo mundo está remando para o mesmo lado. A review serve para a gente olhar o que foi feito. E a retrospectiva, que talvez seja a mais importante de todas, é a hora que o time para e pensa: ok, como a gente pode ser ainda melhor na próxima? Só que, uma coisa é o plano, outra coisa é o jogo. O progresso de verdade não vem de seguir o manual à risca, mas de encarar os problemas de frente e, principalmente, aprender com eles. E olha só que exemplo prático disso. O time sacou que as reuniões de planejamento deles eram longas, improdutivas, uma bagunça. Em vez de ficar botando a culpa no processo, eles criaram uma ferramenta simples, um checklist para garantir que tudo estivesse claro e pronto antes de começar a discutir. Isso transformou o caos em conversas produtivas. E para esse tipo de honestidade acontecer, para a galera se sentir à vontade para admitir erros, uma coisa é fundamental: segurança. É daí que vem a diretiva primária da retrospectiva. Ela cria um ambiente onde o foco não é achar culpados, mas sim entender o que aconteceu e melhorar como um time, sem medo de julgamento. E a necessidade dessa segurança apareceu de um jeito bem chocante. Imagina só. Numa das primeiras retrospectivas, uma checagem anônima revelou que metade do time não se sentia segura para dar a própria opinião. Isso foi um divisor de águas. A partir daquele momento, a prioridade número 1 deixou de ser o produto e passou a ser construir confiança. Conforme o time foi amadurecendo, ganhando casca, eles perceberam que só o básico já não era mais suficiente. Novos desafios começaram a aparecer, e eles precisavam de novas ferramentas no cinto de utilidades. E não era sobre colecionar jargões e sopa de letrinhas, sabe? Cada ferramenta nova tinha um porquê muito claro. O Kanban ajudou a enxergar o fluxo de trabalho. Os OKRs conectaram as tarefas do dia a dia com os objetivos maiores da empresa. E o MVP Canvas funcionou como uma bússola para nunca perder de vista o valor que eles precisavam entregar. Essa linha do tempo aqui resume bem essa evolução. Começou com o alinhamento básico lá na Lean Inception, passou pela fase de definir como iriam trabalhar juntos e, o ponto-chave, enfrentou de frente a crise de confiança na terceira semana. Só depois de construir essa base humana é que o time conseguiu focar em melhorar a parte técnica. E tudo isso leva a gente para a grande lição, para o verdadeiro objetivo por trás de todo esse processo descrito no livro de Paulo Caroli e Mary Proviciato. Porque no final das contas, as sprints, as cerimônias, as ferramentas, nada disso é o objetivo final. São só o caminho. O grande prêmio não é só entregar tarefas. É criar um sistema, uma cultura onde o time está sempre aprendendo e melhorando.
E no fundo, tudo se resume a isso aqui. É sobre pessoas. A tecnologia é importante, o processo ajuda, mas a base de qualquer time de alta performance é o respeito e o reconhecimento de que juntos a gente vai muito mais longe. A verdadeira transformação, aquela que muda a cultura de um lugar, não acontece numa grande virada de chave. Ela é construída ali, no dia a dia, nas conversas difíceis, nos pequenos aprendizados. Sprint após sprint. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Pensando nos times em que atuamos, qual seria o próximo passinho, a próxima pequena melhoria que poderia fortalecer a colaboração e impulsionar essa jornada de transformação que nunca acaba?